seja bem-vindo à nossa palestra de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente está trazendo agora vai ser de grande valia para a sua vida, vai te ajudar a alcançar a autonomia, que é o objetivo desse congresso, para que você tenha protagonismo na sua vida. Bom, eu quero deixar alguns recadinhos importantes aqui antes da gente começar a nossa aula de hoje. Primeiro, os certificados. A gente tem recebido vários e-mails perguntando sobre certificados. Sim, a gente vai ter emissão de certificado ao final do congresso. São dois tipos de certificado. Certificado por cada palestra ou um certificado completo do congresso inteiro. Mas, pessoal, vocês vão assistir as palestras de maneira totalmente gratuita e online, mas quem quiser emitir o certificado esse ano é terceirizado, então quem quiser adquirir o certificado vai pagar uma pequena taxa e vai fazer a sua emissão, já vai imprimir automaticamente em PDF ou jogar no seu computador, vai fazer um cadastro, já vai emitir o seu certificado. Basta clicar no link que a gente vai deixar embaixo de cada vídeo. Então, no final dessa palestra, abaixo do vídeo, vocês vão encontrar o link para emissão do certificado, ok? Bom, o segundo recadinho é que como a gente está fazendo a apresentação das nossas palestras, entrevistas e minicursos aqui pelo YouTube, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar e vocês podem deixar um comentário aqui embaixo. Nas palestras e entrevistas, que a gente não vai ter o palestrante ao final conversando com vocês, vocês podem deixar um comentário aqui embaixo do vídeo que a gente encaminha para o palestrante, ou ele entra aqui, posta e conversa com vocês, e isso não de maneira síncrona, não vai ser logo após a palestra ou a entrevista. Nos casos das oficinas, dos minicursos, a gente vai ter o professor ao final conversando com vocês. Então vocês vão poder colocar os comentários lá diretamente, conversar com ele, tirar todas as suas dúvidas. Então, curte o vídeo, compartilha, deixa seu comentário e, obviamente, se você precisar, emita seu certificado. Boa palestra para todos. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Agradeço o convite para estar participando aqui do Congresso de Acessibilidade. Eu acho super importante essa troca de experiência, a gente passar o trabalho que a gente tem feito por aqui e escutar o que os colegas vêm fazendo nessa área de inclusão e acessibilidade. Hoje a gente vai focar na questão de empregabilidade de pessoas com deficiência, a gente vai falar de inclusão profissional de pessoas com deficiência, focando principalmente no ambiente profissional e nos postos de trabalho ocupados por essas pessoas. Qual a importância desse trabalho, pessoal? A gente vem notando que, em relação à lei de cotas, que acredito que todos conheçam, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, tem tido uma atenção muito voltada ao aspecto quantitativo apenas da lei de cotas, não ao aspecto qualitativo. As pessoas contratam pessoas com deficiência e acabam colocando em qualquer posto de trabalho, não sabe qual o tipo de função que ela pode exercer, não sabe quais as adaptações que podem ser feitas nos postos de trabalho. Então a gente vai colocar aqui alguns parâmetros que existem na legislação para que a gente possa incluir e de fato incluir de uma forma qualitativa essa pessoa com deficiência. Meu nome é Rodrigo Vilela, sou fisioterapeuta da AME. A AME é uma associação que surgiu no metrô em 1990, conjunto de pais e parentes de pessoas com deficiência do metrô que se juntaram para estudar o assunto. Hoje em dia nós atuamos não só no metrô, mas sim em outras organizações públicas e privadas. Estamos há 25 anos trabalhando com inclusão e acessibilidade. Alguns serviços da AME, nós temos um centro de reabilitação clínica, temos trabalho com cuidadores e auxiliares de escola, nas escolas, um centro de teletrabalho, uma área de treinamento, de acessibilidade, uma central de Libras, o ICOM, serviços terceirizados, cursos de capacitação, desenvolvimento de projetos e consultoria na área de inclusão como um todo. A nossa missão é a defesa dos direitos e a promoção da assistência e emancipação das pessoas com deficiência, bem como apoiar ações que favoreçam a construção de um ambiente social inclusivo. Como eu disse aqui no início da nossa palestra, a nossa preocupação é em relação à qualidade da inclusão. Então, alguns objetivos que nós trataremos nessa nossa conversa. A gente vai refletir sobre a importância da chamada ergonomia voltada aos profissionais com deficiência e quais são as implicações práticas dentro do ambiente profissional. Compreensão de conceitos importantes dentro da tecnologia assistiva e desenho universal e suas aplicações nesse ambiente também.
a gente vai identificar algumas dificuldades de acesso nos momentos de chegada, permanência e saída da empresa quando tratamos de colaboradores com deficiência. E, por fim, nós iremos refletir sobre algumas medidas de prevenção e intervenção para a promoção da saúde ocupacional. Para a gente iniciar, vamos revisar aqui o panorama da população com deficiência no Brasil. Se a gente for analisar o censo de 2000, nós observamos que naquela época nós tínhamos 14,5% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Isso em números dava 24,6 milhões de pessoas. Dentro desse montante, quase a metade deles, 48,1%, eram as pessoas com deficiência visual. Segundo lugar, 22,9%, pessoas com deficiência motora. Pessoas com deficiência auditiva, 16,7% na sequência. Pessoas com deficiência intelectual, 8,3%. E, por fim, pessoas com deficiência física, que aí, diferentemente das pessoas com deficiência motora, com 4,1%, representam agora as pessoas amputadas e as pessoas com nanismo, que começaram a ser levantadas aí em 2000 e aí depois em 2004, com a chegada do Decreto Federal 5296, que ele data de 2 de dezembro de 2004, ele trata de acessibilidade no Brasil, essas pessoas passaram a ser consideradas pessoas com deficiência para fins de cota. Se a gente avalia o crescimento até os últimos dados oficiais do censo que nós temos, que são os dados de 2010, a gente observa que já passou para 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Hoje em dia, cerca de 23,9% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Quando a gente avalia a questão de empregabilidade de pessoas com deficiência no Brasil, a gente já se remete ao RAIS, que seria a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego. E a gente observa aí, pessoal, uma mudança da curva. Em primeiro lugar, agora, aparecem as pessoas com deficiência física, seguidas das pessoas com deficiência auditiva, seguidas dos reabilitados, que nós observamos lá embaixo no gráfico. Depois a gente sobe de novo e observamos as pessoas com deficiência visual aparecendo. E, por fim, pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência múltipla. Um conceito muito importante para a gente trabalhar nessa palestra é em relação a uma mudança que teve aí ao longo do tempo na nomenclatura, na terminologia. O Brasil aceitou a Convenção da ONU, que é um decreto 186, um decreto legislativo aqui no Brasil. Esse decreto foi aceito dentro do ordenamento jurídico brasileiro com valor de norma constitucional. Antigamente, nós podíamos falar que uma pessoa com deficiência deveria ser integrada à empresa. Agora a gente diz que ela é, ou pelo menos precisaria ser, de uma forma ideal, incluída à empresa. A diferença é essa que a gente observa no slide. Integração seria quando a pessoa com deficiência tem que se adaptar à sociedade como ela é. Inclusão é quando pessoa com deficiência e sociedade se adaptam de uma forma simultânea. Eu gosto de frisar um outro ponto, que é o seguinte também: incluir é diferente de aceitar. Se eu sou um gestor de uma determinada empresa e contrato um profissional com deficiência e coloco ele no canto, voltado para a parede, na verdade eu não incluí, eu apenas aceitei a entrada desse profissional. Porque incluir remete à atitude, vamos dizer assim, e aceitar remete à passividade. O que queremos de fato é a inclusão. Nessa conversa a gente vai entender melhor as características específicas de cada tipo de deficiência, para a gente atuar exatamente em cima disso, para não fazermos de menos, para não sermos negligentes, mas também para não fazer demais, para não invadir o espaço dessa pessoa, para não constranger essa pessoa. Excesso de cuidado pode ser prejudicial. No ambiente profissional, nós evitamos os dois extremos. Eu não posso subestimar um profissional com deficiência, mas eu não posso também superprotegê-lo. Uma pessoa com deficiência não quer, não precisa e não deve ser tratada com privilégios. O que elas precisam seria uma igualdade de oportunidades.
Para que a gente entenda outra diferença entre palavras também, qual seria o contrário da palavra eficiência? O contrário da palavra eficiência, na verdade, é ineficiência, não seria deficiência. Deficiência é um quadro específico que a gente vai colocar aqui dentro da nossa conversa também. Ele pode render tanto quanto ou mais que um profissional sem deficiência nenhuma, desde que sejam voltadas as atenções às características específicas dessas pessoas. Para que a gente entenda melhor a evolução do conceito dentro de pessoa com deficiência. Se a gente observar a definição do decreto 3298, que é um decreto de 99, a gente observa uma definição extremamente vaga acerca da pessoa com deficiência. Era aquela pessoa que tinha uma perda ou anormalidade de uma estrutura psicológica, fisiológica ou anatômica que gerasse uma dificuldade para o desempenho de uma atividade considerada normal dentro do ponto de vista do ser humano. Todos que estão me assistindo agora concordam que é meio complicado a gente definir o que seria um padrão considerado normal para o ser humano. Por isso que essa definição, na verdade, ela não está mais em vigor. A definição que nós temos agora é a definição da Convenção da ONU, o Decreto 186, que eu citei agora há pouco para vocês. Essa definição nos traz um conceito mais exato acerca da deficiência e da problemática que nós temos hoje em dia. Ele diz assim para a gente: de fato, pode existir um impedimento, que pode ser de uma natureza física, uma natureza sensorial, uma natureza intelectual, porém esse impedimento em interação com diversas barreiras é o que impede ou dificulta a participação plena e efetiva de uma pessoa na sociedade com as demais pessoas. Portanto, a problemática que nós temos hoje em dia é exatamente a parte da frase desse conceito da ONU. Interação com diversas barreiras. O problema é a barreira, não é a deficiência. Eliminando-se ou minimizando-se as barreiras, eu tenho a desvantagem provocada pela deficiência passando despercebida. Que tipo de barreiras eles sofrem ao longo do tempo? Antes de chegar na empresa, esse profissional já pode encontrar a chamada barreira urbanística. Construção de calçadas, construções de ruas. Eu canso de ver cadeirantes andando no meio da rua com a cadeira, aí junta uma fila de 4, 5 carros atrás dele, esperando ele sair da frente, porque dependendo da região é literalmente impossível ele andar na calçada. E às vezes até na rua, paralelepípedo, como é que ele vai andar num piso assim? Dentro do ambiente profissional, ele pode encontrar outras barreiras também. Barreiras arquitetônicas, o exemplo clássico disso é a escada fixa. Para uma pessoa que anda um degrau, com uma movimentação ela consegue vencer. Agora, para um cadeirante, o excesso de escada fixa representa uma montanha. Barreiras pedagógicas, barreiras de comunicação, informação, programáticas e metodologia e até barreiras atitudinais. Essa pessoa pode sofrer preconceito, discriminação no ambiente de trabalho. Vamos relembrar o conceito de acessibilidade segundo a legislação brasileira, pessoal. Acessibilidade seria garantia de acesso, uso e interação com segurança e autonomia de qualquer meio físico, social ou material, independentemente de limitação ou dificuldade das pessoas. Como é que a gente trabalha esse conceito? A gente observa que não adianta só uma pessoa entrar em um determinado ambiente, ter acesso. Ela precisa usar, ela precisa interagir com esse ambiente. Segurança e autonomia. Essas duas palavrinhas são super importantes para nós que lidamos com acessibilidade. Se eu não promovo segurança, autonomia nessa pessoa com deficiência, não estou promovendo acessibilidade. De uma forma geral, acessibilidade seria garantia de acesso e uso a qualquer ambiente, em qualquer área social. Hoje focaremos só no ambiente profissional, mas teríamos aí acesso à educação, à comunicação, ao transporte, à justiça e à saúde também. Só para relembrar a lei de cotas, acredito que seja do conhecimento de todos, é a Lei 8.213 de 1991. No artigo 93, ela reserva a parcela legal que seria para empresas a partir de 100 colaboradores. De 100 a 200, 2%.
201 a 500, 3%, 501 a 1.000, 4%, e a partir de 1.001, 5% do quadro precisa ser composto por pessoas com deficiência. Entram nessa cota pessoas com deficiência habilitadas e pessoas reabilitadas pelo INSS. Um ponto importante para a gente enfatizar aqui, pessoal, seria a necessidade da chamada eliminação de barreiras, que a gente já comentou. E tem uma parte específica do Decreto 5296 que, quando a gente pensa em eliminar ou minimizar a barreira no ambiente de trabalho, a gente pensa em qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o quê? O acesso propriamente dito, a liberdade de movimentação, a circulação com segurança e a privação à comunicação e informação. Quando a gente se propõe a fazer a colocação profissional de pessoas com deficiência, a gente precisa eliminar qualquer entrave ou obstáculo que vise esses itens que eu comentei com vocês. E a gente se remete à NBR 9050. Até outubro, nós tínhamos uma versão de 2004. A partir do dia 11 de outubro desse ano, a gente já tem uma versão de 2015. NBR 9050, ela trata da acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Se a gente for buscar nas palavras-chave dentro dessa norma, a gente observa ali ergonomia. Deixei o termo original da norma, que seria pessoa portadora de deficiência. Acredito que seja do conhecimento de todos que esse termo não é utilizado mais. A pessoa não porta uma deficiência, a pessoa tem uma deficiência. Por isso que a terminologia correta, hoje em dia, seria pessoa com deficiência. Quando a gente abrevia, a gente usa a sigla PCD. P no maiúsculo, C no minúsculo, D no maiúsculo. Se eu estou me referindo a mais pessoas com deficiência, eu não vou falar PCDs. Seria PCD da mesma forma, porque seria pessoas com deficiência. Como eu me referi ao termo ergonomia, e no início da palestra que eu falei que seria uma das nossas reflexões, vamos conceituar a ergonomia. Ergonomia seria o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento. Essa é a definição dada pela Sociedade Internacional de Ergonomia. A gente observa com esse conceito que é previsto problema quando a pessoa trabalha numa situação inadequada. E mais do que isso, que se a gente seguir alguns parâmetros, a gente consegue intervir na solução desses problemas. A ergonomia, portanto, objetiva modificar os sistemas de trabalho para adequar as atividades nele existentes às características, habilidades e limitações das pessoas, buscando seu desenvolvimento eficiente, confortável e seguro. Essa já é a definição da ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. Portanto, é necessário a gente conhecer característica, habilidade, limitação de cada trabalhador para que o enfoque da minha intervenção ergonômica seja diretamente voltado para isso. Buscando esse trinômio da ergonomia: conforto, produtividade e segurança. Se eu tenho um desses itens deixado de lado, eu não alcancei meu objetivo dentro da ergonomia. Nós temos, portanto, uma mescla, uma interação de fatores. O nosso olhar ergonômico precisa estar voltado tanto para o indivíduo, para o trabalhador com deficiência, mas também para a tarefa e para o ambiente profissional. O foco disso tudo é a minha concepção ergonômica, que seria no momento inicial. Eu não tenho ainda um posto de trabalho e eu sei que ele será ocupado por uma pessoa com deficiência. Eu posso intervir já nesse início. Mas também, se eu tenho um posto de trabalho que já é ocupado, eu posso fazer algumas adaptações e adaptá-lo de uma forma que ele se torne confortável, seguro e promova a produtividade desse funcionário.
Agora a gente vai fazer uma reflexão sobre as características específicas, sobre as particularidades das deficiências. Quando a gente pensa na pessoa com deficiência física, a gente entende que essa pessoa tem uma dificuldade de locomoção, de mobilidade. Basicamente é essa dificuldade que essa pessoa tem. Quando a gente avalia a questão da pessoa com deficiência visual, a gente já tem uma dificuldade de orientação espacial e uma necessidade de uma ajuda técnica, muitas vezes, um recurso, um dispositivo de tecnologia assistiva para que eu possa viabilizar essa atividade profissional. Quando pensamos na pessoa com deficiência auditiva, basicamente é uma dificuldade de comunicação, compreensão. E quando pensamos na pessoa com deficiência intelectual, a gente já foca o nosso olhar para a questão de aprendizado, aspectos cognitivos desse profissional com deficiência intelectual. A preparação do ambiente de trabalho em si, pessoal. A gente observa que existem providências físicas, que isso vai variar de empresa para empresa. Vocês podem encontrar uma empresa que já esteja acessível ou quase acessível. E vocês podem encontrar empresas que não têm nada de acessibilidade, que está lá no estágio inicial. Basta engajamento e participação. Em qualquer momento que a empresa se encontre, nós podemos iniciar um processo de inclusão. Além da empresa, nós temos um enfoque no próprio funcionário. Então, existem as providências específicas, que vai variar de profissional para profissional. As providências, como eu disse, elas visam exatamente a suplementação das limitações dos profissionais com deficiência, quando necessário. Já foi colocado aqui que um profissional pode render tanto quanto ou mais que um profissional sem deficiência. A gente espera que chegue o tempo que não seja mais necessário uma lei de cotas. Basta que as empresas direcionem o olhar para a questão da competência, da qualificação e não da deficiência. Nós não contratamos uma cadeira de rodas, um par de muletas, nós contratamos pessoas. E para que essas pessoas sejam atendidas, nós adaptamos o ambiente profissional a ela e não o contrário. Algumas etapas desse processo inclusivo que eu gostaria de discutir com vocês. Essas etapas elas não seguem uma ordem específica, elas podem ocorrer ao mesmo tempo, mas elas são igualmente importantes. O momento inicial, por exemplo, eu preciso ter um profissional de RH, uma equipe naquela empresa que esteja capacitada para analisar a demanda, revisar o espaço físico, as necessidades operacionais e a reflexão sobre a necessidade ou não de adaptações, já que a gente vai contratar pessoas que em alguns momentos podem encontrar necessidades especiais. Necessidade especial gera tratamento especial. A superação das barreiras atitudinais, a gente considera super importante também, que seria o programa de sensibilização da equipe que irá receber essa pessoa. Para saber quem que é uma pessoa com deficiência, quais são os quadros que elas apresentam, para que haja uma naturalidade na convivência entre pessoas com e sem deficiência. Mesmo porque não teria motivo para não ser assim. São pessoas como outras quaisquer, a deficiência é uma característica, a gente encontra dentro das empresas pessoas mais altas, pessoas mais baixas, pessoas com e sem deficiência, e a deficiência não pode ser um fator impeditivo para ela usar, para ela ter acesso em todos os locais de uso comum. A análise do perfil da função. Hoje em dia a gente tem um conceito de emprego apoiado também, que é primeiro contratar a pessoa para depois fazer as adaptações. Mas também, uma vez que você tem uma pessoa, você pode colocá-la dentro de uma atividade que se encaixe melhor ao perfil dela. Porém, isso não isenta a empresa de adaptar as suas instalações. A gente trabalha com o conceito de desenho universal, que seria a concepção de ambientes
que sejam suficientes para que acomodem pessoas de diferentes estaturas, diferentes condições. Isso é o ideal para as empresas. Que elas não sejam empresas que contratem apenas um tipo de deficiência. Ou, como eu já ouvi por aí, contratar pessoas com deficiência mais leves. Isso não existe para nós. A gente quer que ela esteja preparada para receber os diferentes quadros de deficiência e as suas instalações sejam favoráveis para isso. Capacitação no recrutamento. Já conheço muitas empresas também que alegam que uma pessoa com deficiência não tem escolaridade suficiente ou experiência suficiente para tomar posse de determinada função. Um processo de qualificação profissional das próprias pessoas com deficiência sempre é bem-vindo também, para que ela já conheça as rotinas da empresa e para que ela seja qualificada naquela função para a qual ela está se candidatando. A gente já comentou que o processo de inclusão é uma via de mão dupla. Tem o papel da empresa e tem o papel da própria pessoa com deficiência em querer crescer, em querer se qualificar também. A preparação do ambiente de trabalho em si, que pode ser feito na etapa inicial, como eu já falei, na concepção de um novo ambiente ou na adaptação de um posto de trabalho que já existe. Essa intervenção pode ser focada em cadeiras, em monitores, no ambiente como um todo, desde que o foco seja a produtividade, o conforto e a segurança do profissional. E a capacitação na retenção, pessoal. Esse profissional com deficiência ele não chega para ser um número dentro da empresa, para ele cumprir a cota e daqui a pouco ser mandado embora. Eu preciso oferecer uma perspectiva de crescimento, um ambiente profissional propício para que ele esteja satisfeito e para que ele possa crescer como profissional e como pessoa lá dentro. Alguns parâmetros da NBR 9050, que é uma norma importantíssima aí para nós, quando a gente pensa na empregabilidade de PCD. Alguns parâmetros que eu vou utilizar aqui, a gente já vai utilizar a versão de 2015, ok? Por exemplo, o módulo de referência de uma pessoa que usa uma cadeira de rodas. A gente tem uma figura que nós observamos o módulo mínimo de 80 centímetros por 1,20 m. Na parte frontal da cadeira, eu preciso ter um espaço mínimo de 80 centímetros e na parte lateral, um espaço mínimo de 1,20 m para que ele esteja bem adaptado no local de trabalho dele. Isso pensando numa posição estática. Em relação à área de aproximação, a pessoa não chega às 8 horas da manhã na empresa e vai ficar na mesma posição até às 5 da tarde. Eu tenho algumas referências, alguns parâmetros que a norma nos mostra também. A área de aproximação seria um espaço sem obstáculos para que a pessoa que utilize cadeira de rodas possa manobrar, deslocar-se, aproximar-se e utilizar o mobiliário com autonomia e segurança. Isso, preferencialmente, sem deslocamento do tronco. Se eu tenho o deslocamento do tronco de uma forma esporádica, na análise ergonômica, isso não tem problema nenhum. Agora, vocês imaginem uma pessoa trabalhando numa atividade que ela tem que deslocar o tronco dela frequentemente para frente ou para o lado, ou tenha que acionar um interruptor, um botão de emergência numa área produtiva, por exemplo. Isso várias vezes, de uma forma repetida durante a jornada de trabalho, eu ocasiono uma doença profissional. Portanto, nessa área de aproximação prevista na NBR 9050, deve ser garantido tanto o posicionamento frontal quanto lateral da área definida pelo módulo de referência, em relação ao objeto em função da atividade a ser desenvolvida. Na análise ergonômica, a gente sempre analisa a atividade que está sendo executada para que seja feito um trabalho individualizado. Não existe receita de bolo dentro da ergonomia. Cada profissional é diferente do outro e cada atividade requer uma intervenção específica. Área de aproximação lateral. A gente observa no slide uma pessoa em pé e uma pessoa usando uma cadeira de rodas. Eu tenho parâmetros
previstos nessa norma para que essa pessoa que esteja em pé não fique flexionando o tronco o tempo todo, ao mesmo tempo que a pessoa que está na cadeira de rodas não fique fazendo uma extensão de coluna cervical o seu tempo todo. Quando a gente pensa em desenho universal, em acessibilidade, a gente prevê uma situação adequada de trabalho para todas as pessoas da empresa. Não só para pessoas com deficiência, sim para pessoas sem deficiência também. Alcance manual frontal. Pensando em uma pessoa que usa uma cadeira de rodas no setor administrativo. Ela vai usar uma mesa de trabalho e todo o posicionamento que ela apresenta, assim como a disposição dos elementos de trabalho que ela utiliza, precisam ser colocados dentro dos parâmetros previstos nessa norma. Costumo falar que a norma 9050 é uma norma muito generosa conosco também, porque ela oferece todos esses valores já pré-estabelecidos. Em relação ao alcance manual lateral, da mesma forma, eu preciso ter uma relação adequada entre a altura e a profundidade quando avaliada essa situação de trabalho, para que eu não gere sequelas, dores e desconfortos na coluna desse profissional com deficiência. Agora a gente vai avaliar a manobra necessária de um usuário de cadeira de rodas. Ele não vai ficar na mesma posição o tempo todo, como a gente já discutiu. E, de novo, vai ser necessário aqui a análise ergonômica da atividade. Por exemplo, se a atividade dele pede uma rotação de 90 graus, a gente precisa ter um espaço mínimo de 1,20 m por 1,20 m. Se eu analisei a atividade desse profissional e verifiquei que ele precisa fazer uma rotação de 180 graus, essa medida já passa para 1,50 m por 1,20 m. Lembrando que são medidas mínimas, né? E se ele precisa fazer um giro de 360 graus, eu preciso necessariamente ter um diâmetro mínimo de 1,50 m. Então, nesse slide, a gente observa a figura desse deslocamento de 90, 180 e 360 graus, onde, respectivamente, eu precisaria de uma distância de 1,20 m, 1,50 m e 1,50 m de novo para esse giro de 360 graus. A superfície de trabalho é super importante para nós também, para que a área de alcance máximo e desejável sejam respeitadas. A área de alcance desejável é o seguinte, pessoal. Tudo que esse profissional com deficiência usa de uma forma constante tem que estar muito próximo a ele, de uma forma que ele movimente o braço dele e ele já alcance esse elemento de trabalho. Tudo que ele use de uma forma menos frequente precisa estar presente na área de alcance máximo que nós falamos, que é aquela área onde ele esticaria o braço dele e ele alcançaria esse elemento. Porém, ele manteria o tronco dele numa posição satisfatória. Ele não teria necessidade de deslocar o tronco para fazer essa movimentação. Pensando numa situação mais dinâmica agora, o deslocamento desse profissional com deficiência que usa uma cadeira de rodas no ambiente profissional. Qual seria a largura mínima prevista de um corredor, por exemplo? Eu vou ter que medir a distância desse corredor. Se esse corredor tem até 4 metros, eu posso prever uma largura de 90 centímetros. Se eu tenho um corredor até 10 metros, de 4 até 10, já passa para 1,20 m. E se eu tenho um superior a 10, já passa para 1,50 m. Essa disposição seria a seguinte. No primeiro caso que eu comentei, seria um usuário de cadeira de rodas andando sozinho em sua cadeira. No segundo caso, seria um usuário de cadeira de rodas e uma pessoa que anda sem cadeira, andando simultaneamente. E no terceiro caso, seriam 2 usuários de cadeira de rodas andando simultaneamente. Agora a gente vai entrar numa situação mais prática dentro da saúde ocupacional, que seria uma complementação dessa área ergonômica. A gente costuma fazer uma mescla de alguns conceitos, acessibilidade, ergonomia,
desenho universal e a chamada tecnologia assistiva, que é o assunto que a gente vai entrar agora. Muitos gestores justificam a ausência de um profissional com deficiência na empresa por achar que eles não têm condição de trabalhar ou executar determinada tarefa. Se faz necessário, portanto, a gente passar essa informação para esses gestores, que existem aí no mercado alguns recursos, alguns dispositivos que viabilizam a contratação e a retenção de um profissional com deficiência. Costumo falar que a tecnologia, para quem não tem deficiência, acaba ajudando. Para quem tem deficiência, torna as coisas possíveis. Quando a gente usa o termo tecnologia assistiva como ciência, a gente sempre usa o termo no singular. Não poderia falar tecnologias assistivas, por exemplo. Mas dentro da tecnologia assistiva existe uma série de recursos, uma série de ajudas técnicas previstas na legislação, inclusive no Decreto 5296, que trata de acessibilidade no Brasil, para ajudar esse profissional com deficiência. De uma forma resumida, o que seria uma tecnologia assistiva? Conjunto de ferramentas, recursos, procedimentos estratégicos também, utilizados para prevenir, compensar, atenuar ou até mesmo neutralizar as limitações sensoriais, físicas ou cognitivas desse profissional com deficiência. Portanto, teria uma aplicação tanto nas deficiências físicas, quanto nas sensoriais e nas intelectuais. E eu posso abranger uma pessoa com deficiência congênita ou adquirida. Logicamente que a tecnologia assistiva ela não vai eliminar a deficiência que a pessoa apresenta, porém ela irá contribuir nas potencialidades funcionais desse profissional, ou seja, na realização de suas atividades. Alguns exemplos práticos para as deficiências sensoriais, mais precisamente para a cegueira: impressora Braille, linha Braille, o scanner de voz, softwares leitores de tela para a população com cegueira. Hoje em dia no Brasil nós temos 4 softwares mais utilizados aqui, né? O DOSBox, Virtual Vision, JAWS e o NVDA. E as lupas para as pessoas com baixa visão, a antiga visão subnormal. Lupas tanto convencionais quanto lupas eletrônicas, que são muito mais adequadas do ponto de vista da ergonomia, para que a pessoa não precise segurar a lupa toda hora, fazer uma movimentação desnecessária de tronco. Ela pode visualizar o texto sendo projetado no próprio monitor. Lupas portáteis que podem ser utilizadas por profissionais com deficiência que trabalham em áreas produtivas, por exemplo. Lupas portáteis mais finas e acopladas no próprio membro desse profissional com deficiência, de uma forma que ele nem possa, nem precise segurar o equipamento de ajuda técnica. Analisando um posto de trabalho de uma pessoa com deficiência, nós temos a necessidade da adaptação do próprio mobiliário. Geralmente, uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, ela precisa de uma mesa um pouco mais elevada, para que essa cadeira de rodas se encaixe perfeitamente embaixo da mesa. Nós tratamos o equipamento como nós tratamos o profissional. Não posso focar no profissional e deixar a cadeira de rodas dele esbarrando no ambiente, sendo raspado, sendo danificado. O equipamento é extremamente importante para ele, não só durante o trabalho, mas também na vida diária. A relação linha de visão e monitor. Posicionamento da cadeira convencional ou da própria cadeira de rodas. Manipulação do próprio teclado utilizado, para que essa pessoa não exerça maiores esforços. Observamos na figura um profissional que está usando a chamada ponteira de digitação. É uma ponteira que pode ser utilizada no próprio punho ou em forma de capacete, no queixo. Existem várias formas de utilização. Observamos na figura uma mesa que possui um mecanismo de ajuste. Esse mecanismo de ajuste é muito prático porque eu posso regulá-lo tanto para baixo quanto para cima, de acordo com a altura do profissional
ou de acordo com o modelo de cadeira de rodas que ele utiliza. Apoio de braços. A gente mexe nessa questão de teclado e mesa de trabalho também. Não posso só me atentar à relação linha de visão monitor. Se essa pessoa trabalha sem apoio de braço, isso gera um desconforto ao final da jornada de trabalho. Adaptação para a regulação desse monitor. Eu posso trabalhar com caixas isoladas ou nós temos aí no mercado vários suportes para regulagem de monitor, que eles são mais adequados justamente porque eu posso mexer com uma regulagem mais precisa. Quando a gente pensa em intervenção ergonômica, a gente costuma eliminar ajustes fixos, porque isso pode ser bom por um determinado momento e não mais por outro. Se eu tenho um suporte irregulável, eu posso ir mexendo constantemente e controlando o processo de inclusão desse profissional com deficiência. Observamos um outro tipo de tecnologia assistiva, que seria através do joystick. Pessoas tetraplégicas, por exemplo, que não mexem nem braço, nem perna, elas podem movimentar a coluna cervical e através de um joystick com movimentos de cabeça, elas também contribuem e são pessoas produtivas dentro do ambiente profissional. Já usei a expressão aqui que a pessoa não precisa e não deve ser um número dentro da empresa. Ela vem para contribuir com a organização. Cabe à organização oferecer os recursos adequados para isso. Alguns fixadores, pessoas que utilizam essa atividade de trabalho em alturas ou que possuem parcialmente ou totalmente os membros amputados, pessoas com nanismo, por exemplo, podem usar fixadores de uma forma presa ou também solta ao corpo para que possa ser facilitado esse trabalho. Colmeias de teclado. Algumas pessoas com deficiência motora ou que tenham dificuldade em movimentação fina durante a digitação. Eu posso acoplar uma colmeia de teclado nesse teclado e com isso eu delimito as teclas que ela vai digitar, evitando assim os toques em teclas desnecessárias. Juntamente, eu posso utilizar uma pulseira de peso. A pulseira de peso é muito utilizada para pessoas com sequela de paralisia cerebral, por exemplo. A gente não chama essa pessoa de paralisada cerebral. O termo correto é sequela de paralisia cerebral, que é um quadro que geralmente gera o que a gente chama de tônus muscular flutuante. A pessoa não controla, muitas vezes, a movimentação e pode passar da movimentação necessária. Se eu utilizo uma pulseira de peso, eu consigo fixar esse membro numa posição mais adequada. O ICOM é um equipamento exclusivo da AME, que agora vocês irão conhecer nesse vídeo. Olá! Você conhece o ICOM? O ICOM é a melhor solução para a comunicação entre colaboradores da sua empresa e clientes surdos. Veja como é simples. Bem-vindo ao ICOM! Esse atendimento está sendo gravado para nossa segurança. O meu nome é Gislene e estou à disposição. Gislene, boa tarde. Boa tarde. Você veio passar entrevista com quem? Ela tem uma entrevista marcada com a Eliane para as 4 horas da tarde. Oi, Gislene, você pode me ajudar com esse atendimento? Sim, pois não. Eu queria saber o nome dela. O nome dela é Ana. E qual a formação acadêmica dela?
Ela tem ensino superior em cursos de administração. Ótimo. Viu? É muito fácil. Basta chamar a nossa central de tradução simultânea e iniciar a conversa por videochamada. Para atender a sua necessidade, o ICOM está disponível em computadores, caixa holográfica e tablet. Para mais informações, ligue no número 2360-8933 ou no e-mail icom@ame-sp.org.br e solicite a visita de um dos nossos representantes. ICOM, a gente se fala. O ICOM, como vocês viram nesse vídeo, pode ser utilizado em tanto setores administrativos quanto produtivos. Pensando mais no setor produtivo, nós podemos utilizar os elevatores, manipuladores, carregadores e peso. A pessoa com uma simples manipulação de um controle remoto pode manipular e gerenciar diferentes cargas. Observamos aí mais 2 modelos de elevatores, manipuladores ou carregadores, um em forma de gancho e o outro seria a própria empilhadeira, ou poderíamos usar uma palheteira como exemplo também, sendo que nesse caso é super importante o uso de giroflex, que seria o aviso visual para uma pessoa com deficiência auditiva, por exemplo. Quando nós falamos em acessibilidade no mercado de trabalho, muitas pessoas acham que é só a colocação de uma rampa para um usuário que use cadeira de rodas. E às vezes, além de colocar só a rampa, coloca numa inclinação adequada, que fica mais uma montanha-russa do que uma rampa, não é verdade? E a gente pensa nas diferentes deficiências sempre. Eu preciso contemplar as pessoas com deficiência física, as sensoriais e as intelectuais. Mais um exemplo de elevação de cargas. O que a gente está querendo dizer com tudo isso é que não existe desculpa para uma empresa não contratar uma pessoa com deficiência. Tem vários recursos disponíveis que viabilizam essa contratação. Outro exemplo de deslocamento de carga, o exemplo anterior foi mais uma elevação vertical. Agora a gente observa um exemplo de um deslocamento horizontal de carga. Resumindo, pessoal, a gente discutiu aqui bastante sobre a importância do olhar ergonômico para o posto de trabalho e para o ambiente profissional de uma pessoa com deficiência. Se a gente oferecer para esse profissional com deficiência uma tecnologia assistiva, uma ajuda técnica que resolva em sua plenitude a necessidade daquele profissional, se a gente respeitar todas as etapas da inclusão que a gente discutiu aqui, que não tem uma ordem específica, poderiam ocorrer de uma forma simultânea, e se a gente garantir esse conceito de ergonomia, acessibilidade, desenho universal, se a gente realmente tirar do papel tudo o que existe, costumo falar que não precisa de legislação nenhuma mais em acessibilidade. Basta que a gente cumpra aquelas que já existem. Aí, de fato, a gente vai conseguir uma qualidade desse processo de inclusão. Termino a minha fala relembrando aí uma fala da Mara Gabrilli, que muitas pessoas acham que a acessibilidade é só voltada para pessoas com deficiência. E bem dito por ela, ela disse que não adianta você ser uma pessoa que não use uma cadeira de rodas, não use uma muleta, não tenha um quadro de deficiência visual, auditiva ou intelectual. Um dia todos nós seremos idosos, ou seja, nós, de uma certa forma, que não temos deficiência também, nós iremos usufruir das questões de acessibilidade. No ambiente profissional, se eu promovo um ambiente mais acessível, eu estou contemplando pessoas com e sem deficiência e terei todos os benefícios da acessibilidade. Diminuição de risco de acidente de trabalho, menor absenteísmo, menor afastamento de trabalho, maior produtividade e uma melhor harmonia e convivência entre pessoas com e sem deficiência. E para finalizar, essa frase que eu gosto bastante também, do Halahan e Kaufman: não devemos deixar que as incapacidades das pessoas
nos impossibilitem de reconhecer as suas habilidades. Agradeço a atenção de vocês, foi um prazer enorme ter contribuído aqui nesse congresso. Espero que a gente mantenha o contato. Deixo aqui o site da AME e o meu e-mail para que vocês possam nos procurar, para que vocês possam conhecer melhor os nossos trabalhos. Nós sempre estaremos à disposição. Obrigado e até uma próxima. Olá, bom, quero agradecer por ter ficado com a gente assim até o final, ter assistido tudo. Eu espero que esse conteúdo seja realmente importante para você, traga alguma mudança, alguma transformação, que essa é a nossa maior vontade, o nosso maior objetivo, que vocês consigam construir uma vida plena, que consigam ter a sua autonomia e consigam viver em sociedade da forma como vocês sempre sonharam, alcançando seus objetivos. Chegamos ao final de mais uma apresentação. Eu fico muito feliz que o congresso está sendo um sucesso, o pessoal está gostando bastante das palestras. Peço que você deixe, mais uma vez, que deixe aqui o seu comentário, que curta, que compartilhe, porque algumas palestras a gente vai reprisar, a gente vai deixar por 24 horas disponível para vocês. Então, se você tem um colega, tem alguém que você acha que vale a pena encaminhar, manda para ele o link que ele vai poder assistir. E mais uma vez eu quero falar para vocês do certificado. Vocês podem emitir o certificado, aqui embaixo do vídeo tem o link, basta clicar, você vai preencher o formulário necessário, efetuar o pagamento de uma taxa e você pode emitir o seu certificado digital, seja ele da palestra específica ou do congresso como um todo. Claro que para emitir o certificado do congresso como um todo, vocês terão que ter uma determinada participação. E aí ele só vai ser liberado ao final do evento, ok? Espero que todo mundo tenha gostado e vamos à próxima palestra. Tchau, tchau.